Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Excel. É isso mesmo, já tinha 9 meses que a gente não gravava uma aula aqui no canal exclusivamente de Excel. A gente tem falado bastante de Self-Service BI, Power BI, suas linguagens M e DAX, mas agora pelo menos uma vez por semana a gente vai ter uma aula aqui para falar do Microsoft Excel, que foi o software que deu origem aqui ao nosso canal. Legal? Então vamos aqui para a nossa planilha eletrônica para que a gente possa ver o exercício, o exemplo que a gente preparou para hoje. Então vamos lá. O que a gente preparou? Eu tenho aqui uma planilha de clientes e eu quero filtrar essa lista de clientes baseado nessa minha lista de sobrenomes. Então eu quero fazer um filtro aqui. A gente vai aprender a fazer isso de duas maneiras. Utilizando o recurso de autofiltro, que são essas caixinhas drop-down aqui, e também utilizando o recurso de filtro avançado, que é um outro recurso de filtro que tem dentro do Microsoft Excel. Vamos lá, para que a gente possa fazer isso, primeiro com o autofiltro, eu preparei aqui uma lista e a gente vai criar uma coluna aqui que será útil para fazer esse filtro. Então a gente vai utilizar uma fórmula matricial, tranquilo? E depois nós vamos utilizar aqui o recurso da caixinha drop-down para fazer o filtro. Para vocês entenderem a fórmula matricial, eu vou dar um zoom aqui, eu preparei aqui um exemplo, eu vou colocar aqui do lado, e a gente vai filtrar todos aqueles nomes baseado nessa lista de sobrenomes. Então a gente vai utilizar a nossa função localizar, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Porém, antes eu vou escrever aqui o nome que eu quero localizar, ok? Vou escrever aqui Lucas Lago, e aqui nós vamos escrever do lado uma fórmula que vai verificar se cada um desses sobrenomes contém aqui dentro desse nome que a gente quer buscar, ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui, igual, localizar, e a gente vai procurar por um valor, tranquilo? Quando a gente for procurar por esse valor, a gente tem que selecionar essa lista de sobrenomes, e por isso que a nossa fórmula é uma fórmula matricial, porque aqui dentro de texto procurado eu vou informar mais de um valor. Então antes de digitar localizar, eu vou selecionar aqui a mesma quantidade de valores, são 5 linhas, e vou escrever aqui, ó, igual, localizar, vou selecionar a minha matriz aqui, tranquilo? E depois vou pressionar ponto e vírgula e o texto onde eu quero localizar. Nesse caso, no nome aqui, Lucas Lago. Então vou fechar aqui parênteses e vou pressionar Ctrl Shift Enter, que são as teclas mágicas para quando a gente trabalha com fórmulas matriciais. Quando eu tenho um Ctrl Shift Enter aqui, ele retorna para mim uma matriz com 5 valores, que são a quantidade de sobrenomes, e perceba que no nome que ele encontrou, ele retornou para mim a posição. Então ele está falando para mim que a palavra Lago contém aqui dentro da palavra Lucas Lago na posição número 7, que é a posição onde começa essa palavra, ok? Em números de caracteres. A gente tem aqui, então, uma matriz. Como é que a gente vai fazer, então, para proceder com o filtro? Basta a gente verificar se alguma dessas células retornou um valor maior do que 0. Para isso, a gente vai fazer, então, uma fórmula aqui para garantir que onde está valor, onde tem esse erro, ele retorne o valor 0, que é onde ele não me encontrou. Para isso, a gente vai editar a nossa fórmula. Nós vamos colocar aqui, então, um se erro, que é a fórmula que verifica se tem um erro dentro da nossa fórmula. Vou colocar ponto e vírgula e o valor, caso essa nossa fórmula aqui dê erro, ele vai retornar para a gente o número 0, ok? Vou fechar parênteses, vou pressionar novamente Ctrl Shift Enter e vocês vão ver que ele substituiu todos os erros pelo número 0. Tranquilo? Agora, como a gente não pode ter 5 células, né, ou 6, conforme a quantidade de números que a gente for acrescentando aqui, essa nossa matriz vai aumentando, a gente precisa somente de uma célula, a gente precisa agregar esses valores. E como que eu vou fazer para agregar isso? Eu vou utilizar uma função agregadora, que no nosso caso é a função soma. Essa função vai somar toda essa nossa matriz aqui e reduzir a um único número. Quando a somatória resultar em um número maior do que 0, é porque algum dos sobrenomes foi encontrar. Quando ela resultar somente 0, é porque todos os sobrenomes lá dentro daquela nossa lista retornou 0 e dessa forma a gente não tem nenhum sobrenome, ok? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui, eu vou editar essa fórmula aqui, ok? Vou apagar a minha matriz e vou fazer em uma única célula com a função soma. Então eu coloco igual, soma, abro parênteses e vou colar aquela fórmula que a gente tinha feito. Vou tirar o igual aqui que não precisa dele, ok? E vou fechar parênteses aqui no final. Vou pressionar Ctrl Shift Enter. Perceba que ele retorna para mim o número 7, que é aquela quantidade de nomes que ele encontrou. Se por um acaso eu digitar um outro nome aqui, ó, vou digitar um sobrenome, por exemplo, Matheus Castro. Então vou digitar aqui, ó, Matheus Castro, ok? Vocês vão ver que ele vai retornar 8. Por quê? Porque 8 é a posição onde Castro começa, que é essa palavra aqui. Tranquilo? Então é basicamente isso. A gente vai copiar nossa fórmula aqui. Vamos colocar aqui ao lado, ok? Eu vou voltar aqui, ó, vou tirar o zoom. A gente vai colocar aqui ao lado. E a gente vai mudar. O que a gente vai mudar? Vou dar um zoom aqui novamente. Olha, onde que está o I2 a I6, eu vou selecionar novamente, você vai ver que ele agora vai fazer o reconhecimento da minha tabela. Olha, quando eu fiz isso, vocês percebam que ele reconheceu a minha tabela aqui, ó, sobrenomes, tá? Com a coluna sobrenomes. E aqui onde está K2, eu vou trocar pelo nome aqui
que vai vir o @cliente, que é a minha linha da minha tabela atual, que é essa tabela que eu estou aqui, na minha coluna cliente, ok? Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl Shift Enter, lembra que é uma fórmula matricial, e olha lá o resultado da minha fórmula. São números, onde tem um valor maior do que 0, é porque ele encontrou qualquer sobrenome. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde a gente tem Rodrigues aqui? Se eu vir aqui e acrescentar um nome aqui dentro agora, vocês vão ver, ó, Rodrigues. Perceba que como eu deixei um valor vazio, todos aqui ele encontrou um espaço, valor vazio. Então, ele vai retornar 1 em todos. Quando eu substituir pela palavra Rodrigues, olha lá, vou substituir por Rodrigues, vocês vão ver que agora sim vai dar certo. Olha, o 19 porque ele encontrou Rodrigues, o 0 aqui porque não tem nenhum nome que está nessa aqui, nem Sofia Costa Cardoso e assim por diante. Então, basta a gente ir acrescentando aqui os valores. Para a gente ter só os valores que a gente deseja, é só vir aqui em filtro, filtro de número, coloca aqui é maior do que, a gente vai informar aqui, ó, que é maior do que 0, vamos dar um OK, e vocês vão ver aqui o resultado, somente os nomes. Se vocês olharem aqui, ó, Eduardo, Leonor, são somente nomes que contêm algum daqueles sobrenomes. Legal? Então é isso aí. Espero que vocês já tenham gostado dessa primeira parte. Agora a gente vai fazer a nossa segunda parte, que é utilizando o filtro avançado. Para fazer o filtro avançado é um pouquinho mais simples. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Vamos lá. Vocês têm que ver que eu tenho a minha tabela e aqui do lado eu vou montar a minha tabela de critérios. Essa tabela ela tem que seguir alguns parâmetros. Primeira coisa que vocês estão vendo, aqui está escrito cliente. Aqui está escrito clientes, ok? Então a gente vai trocar aqui para deixar cliente, porque tem que ficar exatamente igual à coluna onde eu vou verificar os nomes que estão aqui. Legal? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar esses asteriscos antes e depois, porque dessa forma o asterisco significa qualquer coisa. Então eu quero encontrar um nome nessa coluna cliente, onde tenha qualquer coisa, depois a palavra dias, e depois pode ter qualquer coisa, não necessariamente tem que ter algo depois, ok? Então, qualquer coisa, dias, qualquer coisa. Essa aqui é a forma de ler isso, é como se eu estivesse procurando por algo que comece com qualquer palavra ou com qualquer letra, tenha dias no meio, ou no início ou no final, e depois também pode ter qualquer coisa após o dias, para mim não faz diferença. Então, esse é o nosso critério, eu vou tirar o zoom, vou clicar em qualquer lugar da minha tabela, vou vir aqui na guia dados, no grupo aqui classificar e filtrar, você dá uma olhada aqui, certo? E eu tenho um botão aqui, filtro avançado, eu vou clicar nele, vou dar um zoom, e a gente tem duas formas de fazer esse nosso exercício. Eu posso filtrar a minha lista do local, ele vai fazer ocultando essa própria lista, ou eu posso copiar o resultado para um outro local, tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou filtrar no local mesmo, vou pegar essa minha lista e fazer esse filtro. Intervalo da lista, ele já vai selecionar para mim aqui o meu intervalo, tranquilo, que é toda a minha tabela. Aqui a gente tem, então, o nosso intervalo de critério. Nesse caso, é a minha coluna aqui que eu quero filtrar com os meus critérios. A coluna tem que ter, obrigatoriamente, o nome da coluna que ele vai verificar aqui em cima, ok? E aqui embaixo tem que ter também os valores que eu vou buscar. Nesse caso, estou buscando esses sobrenomes com os asteriscos, lembrando, antes e depois. Se eu tivesse escolhido copiar para outro local, aqui eu escolheria para onde eu desejo copiar. Poderia colocar, por exemplo, aqui. Okay? No meu caso, eu vou filtrar no local, né? Então não vou colocar nenhum local. E aqui eu marcaria essa opção se eu quisesse retornar registros exclusivos, caso houvesse a possibilidade de ter repetições. Como esse é um cadastro de cliente, eu não tenho nenhuma repetição, eu vou deixar desmarcado. Eu vou clicar em OK, e olha o que vai acontecer. Ele fez um filtro aqui, a gente pode perceber pelas nossas linhas aqui que estão azul, e a gente pode ver aqui também que a gente pula, por exemplo, do 9 para o 17, né? Tem linhas ocultas. Então, dessa forma, ele retornou. Se a gente olhar aqui, olha, a gente vai ver os mesmos valores. Ó, Leonor, Júlia e Luiz. Se eu vim aqui no autofiltro, olha lá. Opa, ele pulou o Eduardo. Ah, por que ele pulou o Eduardo? Porque aqui eu acrescentei o Rodrigues, né? E aqui eu não tenho o Rodrigues. Se eu remover esse filtro, ok? Como é que eu posso remover? Eu posso clicar aqui em limpar, olha. Você vai ver que ele vai limpar tudo. Agora eu posso vir aqui e colocar o Rodrigues. Ó, asterisco, Rodrigues, asterisco. E se eu fazer o filtro agora, vocês perceberam que quando eu tirei, ele tinha ficado, olha, deixa eu dar um... Aqui eu vou ter que fazer novamente. Deixa eu colocar o Rodrigues aqui para vocês verem. Vamos lá, asterisco, Rodrigues, ok? E vou agora vir aqui fazer o filtro novamente. Ó, dados, avançado, já tenho aqui, a minha aqui agora vai aumentar, né? Deixa eu selecionar novamente aqui, ó. Clientes com os nomes aqui, ok? Lembrando que eu preciso, então, do cabeçalho. Então, tá aqui o meu cabeçalho de critérios. Vou dar um OK e olha lá, eu já tenho aqui agora o Eduardo também. Se você remover o filtro aqui, olha que legal. Se você remover, perceba que os que estavam grifados vão ficar em azul por causa da nossa formatação de tabela e os outros todos ficaram brancos, olha aí. Agora a gente pode limpar o filtro. A gente já limpou, né? Se você fizer qualquer alteração aqui, a sua tabela vai voltar ao normal. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa volta aqui dos nossos exercícios, dos nossos vídeos de Excel. Semana que vem a gente fala mais de Excel. E essa semana a gente ainda vai ter aula sobre Power BI. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu!
Tchau!